o Corinthians garantiu sua vaga na final da Copa do Brasil. Em uma partida eletrizante contra o Cruzeiro disputada na Neoquímica Arena, mesmo com a derrota por 2-1 no tempo regulamentar, o Timão mostrou força contando com uma atuação decisiva do goleiro Hugo Souza na disputa de pênaltis. Agora, o Timão enfrentará o Vasco na próxima quarta-feira, dia 17, no confronto que marca o jogo de ida da grande final da competição. Primeiro, nós fizemos, juntamente com a nossa comissão, um plano de jogo, e talvez tenha sido, dentro desse ano, uma das poucas equipes que conseguiu neutralizar o Cruzeiro dentro de Belo Horizonte. Nós tínhamos um plano muito bem definido, jogadores acreditaram, executaram esse plano. Ranieri e Garro, desculpem, tá caindo aqui. Ranieri e Garro não fizeram treinamentos frequentes, estavam num processo ainda de retorno, não tínhamos como fazer diferente, por mais merecimento que eles tenham, são dois jogadores não preciso pontuar nada a respeito. Agora, eu destaco aqui o profissionalismo dos dois, a postura que o Garro teve, de assumir como um dos capitães da equipe uma condição de que, independente do que acontecesse, se ele jogasse 15, 20, 30 ou 40 minutos, que ele entraria dando tudo que ele poderia. Eu acho que isso daí é a postura de um profissional, é a postura de um grupo que está entendendo aquilo que nós queremos, que passamos por muitos momentos e muitas dificuldades, e mesmo assim eles estão percebendo que nós temos soluções. Nós apresentamos soluções aos jogadores. Hoje, o Cruzeiro teve um primeiro tempo onde, a partir de um determinado momento, 15, 20 minutos talvez, os dois volantes deles passaram a jogar muito. Nós estávamos tentando de todas as formas uma correção para buscarmos uma compactação um pouco maior e não estava acontecendo. Nós precisávamos de algo novo no segundo tempo, mudamos a postura, mudamos o posicionamento, jogadores acreditaram novamente, tomamos um gol logo de início, foi um pecado aquele gol que nós tomamos, talvez tenha sido a única oportunidade de segundo tempo do Cruzeiro, e fizemos um segundo tempo quase impecável, merecendo aí, com certeza, e não desrespeitando o nosso adversário, que tem uma excelente, uma belíssima equipe, mas nós merecíamos, com certeza, uma sorte um pouco melhor, em relação àquilo que nós apresentamos, o volume que nós tivemos e as oportunidades que nós criamos. Cara, como eu falei, o Gabi é um amigo, um cara que trabalhou comigo durante muito tempo e, como eu falei, eu preferi não estudar ele para meu sentimento e deu certo. Eu tinha pensado numa estratégia, chegou ali na hora, eu mudei, sei lá, pela forma que ele correu, do jeito que ele... Mas, enfim, deu certo. E não bati nenhum papo com o Cássio, né? Ali é um momento onde a gente está um contra o outro e a gente quer vencer, os dois querem vencer, um para cada lado. Mas eu sempre falei da história que ele tem aqui, sempre respeitei muito o tamanho que o Cássio tem aqui nesse clube, não só nesse clube, mas no futebol. É um cara que dispensa comentários, na minha opinião, um dos maiores, se não o maior ídolo da história do clube. Mas hoje ele é rival e eu estou aqui para defender o Corinthians. E, bom, graças a Deus eu fico muito feliz hoje de sair daqui com a vitória, sair daqui classificado. Sempre falei que busco fazer a minha história, busco fazer a minha trajetória e passo a passo tenho conquistado cada capítulo bonito. A diretoria do Corinthians estabeleceu um patamar mínimo para iniciar qualquer negociação envolvendo o atacante Gui Negão. O clube alvinegro deixou claro que só aceita ceder 80% dos direitos econômicos do atleta mediante o pagamento de 25 milhões de euros, valor que gira em torno de 160 milhões de reais. Antes de chegar a essa quantia, o Corinthians já havia analisado e rejeitado duas investidas internacionais. A primeira foi uma proposta de 20 milhões de dólares feita por uma equipe da Arábia Saudita. A segunda, no valor de 18 milhões de euros, partiu do Zenit, da Rússia. Ambas foram consideradas abaixo do que a diretoria entende como justo pelo potencial e pela importância do jogador. O montante de 25 milhões de euros solicitado pelo clube paulista refere-se exclusivamente a 80% dos direitos econômicos de Gui Negão. A fatia restante, equivalente a 20%, permanece sob posse do staff do atleta e de seus familiares, conforme acordos previamente firmados. Emprestado ao Ceará ao longo desta temporada, o atacante Pedro Raul, jogador vinculado ao Corinthians, chegou a ser apontado como um dos nomes que poderiam deixar o clube novamente após o término do vínculo com a equipe cearense. A expectativa inicial era de que o centroavante não permanecesse no Parque São Jorge. Isso porque até então, ele não fazia parte dos planos da diretoria e da comissão técnica do Timão para o ano de 2026. Entretanto, nos bastidores, o cenário mudou de forma significativa, e uma decisão interna definiu que o jogador seguirá no elenco, ao menos nos primeiros meses da próxima temporada.
Antes dessa mudança de rota, Pedro Raul chegou a despertar interesse do Internacional, que avaliava a possibilidade de contratá-lo por empréstimo. O clube gaúcho, porém, optou por esfriar as conversas enquanto aguardava a definição de seu novo treinador, o que acabou contribuindo para que o Corinthians tomasse uma posição mais clara sobre o futuro do atleta. Dessa maneira, a diretoria alvinegra deixou claro que só aceita liberar o atacante de forma imediata em caso de uma venda em definitivo. Essa possibilidade chegou a ser colocada na mesa pelo Ceará, mas a proposta foi recusada. Posteriormente, o clube nordestino tentou renovar o empréstimo, mas novamente recebeu uma resposta negativa do Corinthians. Outro fator determinante para a permanência do jogador é a situação administrativa do clube paulista. O Timão ainda enfrenta um transfer ban, o que o impede de registrar novos reforços no mercado. Diante desse cenário, a volta de Pedro Raul passou a ser vista como estratégica e necessária para compor o elenco. Com isso, o atacante ganhará uma nova oportunidade no Corinthians.